noite, bom dia, boa tarde. Aqui é a professora Bárbara, da Frente Brasil Colônia Império. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, continuar conversando, na verdade, né, sobre o primeiro reinado. Então, a gente já saiu do Brasil Colônia, entramos no Brasil Império. A gente vai entender que o Brasil vai viver um período de monarquia, né? E vai aparecer alguns nominhos aí, como Dom Pedro I, tá? Então, a gente vai falar de um breve período que é de 1822 a 1831, mas que aconteceu várias coisas aí que as próximas aulas serão continuação, que é o primeiro reinado, período regencial e o segundo reinado, beleza? Então, partindo, eu tô aqui acompanhando o slide, tá? A gente tem que recapitular, só para a gente relembrar algumas coisas. Primeiro ponto é, quando a gente sai, quando o Brasil deixa de ser colônia, a gente sai desse cenário de Brasil colônia e entra no Brasil Império, tá? Então, 1808, né, a família real chega no Brasil, vem fugida porque está acontecendo algo quando a gente fala de contexto mundial, né, quando Napoleão invade ali Portugal. E aí a família real, ela vai para um território que ela já tinha. Qual que é o território que pertencia a ela? O Brasil, que era a colônia de Portugal. Então, Portugal, a família real vem fugida para cá, para o seu território, né? E aí, a partir do momento que a família real começa a morar nesse território, então o Brasil ele deixa de ser colônia, e aí ele vai virar, então ele vai subir uma categoria de reino, beleza? E aí vai ter todo mundo ali da galera que tem dinheiro, enfim, tá bom? Que vai estar aqui, que é a chegada da família real, beleza? Só para recapitular. E aí eu coloquei aqui 1822, mas é 1808, né? E aí 22 que vai acontecer o do primeiro reinado, beleza? Relembrando, fala nominhos importantes. O Dom João, tá? Dom João VI, que ele vai ficar no período que a gente conversou em sala de aula, que é o período joanino, tá? Então, período joanino de 1808 a 1822, beleza? E aí, nisso a gente vai falar um pouquinho, então, né, continuando a falar desse contexto histórico, né? Então, a gente entende que a corte portuguesa vem em 1808, e aí tem essa categoria, sobe para essa categoria de reino, e aí nós temos a independência do Brasil. Quem vai proclamar a independência do Brasil? Dom Pedro I, filho de quem? De Dom João VI, tá bom? E eu sei que são muitos nomes aí, mas é legal vocês marcarem esses nomes. Então, em 1822. Entende-se que independência é nós seremos um território independente, não vamos mais depender de Portugal, não vamos mais enviar riquezas daqui para Portugal, não vai ter mais essa dependência. Nós seremos independentes, teremos pensando na nossa economia, pensando na nossa política, tudo independente, tá? E aí, seguindo, então, a gente entra pensando em todas as mudanças que aconteceram no período joanino, de 1808 a 1822, todas as mudanças, principalmente no Rio de Janeiro, que a gente conversou em sala de aula, a gente entra, então, no primeiro reinado, que é o Dom João. Ele, né, vai deixar para comandar até então o território, que era um reino, o Dom João, desculpa, o Dom Pedro I, tá bom? Então, Dom Pedro I, ele vai estar ali comandando a região a partir do momento que fala que o Brasil é independente, ok? Então, a gente entra, seguindo o slide, no primeiro reinado, e vai acontecer algumas coisinhas. O primeiro reinado, eles começam em 1822, ok? E aí, quando ele vai começar, bom, o Dom Pedro vai pensar o quê? Dom Pedro I, vamos colocar ordem aqui, já que nós somos independentes, a gente precisa criar leis, regras, vamos estabelecer como vai funcionar, então, esse lugar, né? E aí, lembrando, tá? O Macaretê Brasil, ele é uma monarquia, porque quem está comandando o Brasil nesse período, tá? É alguém, né, da realeza, alguém ali da elite. Então, a gente sempre pensa que o Brasil é monárquico nesse período, tá? E aí a gente pensa, então, desse primeiro reinado, desse reino, tem, então, em 1823, um ano após, então, a independência do Brasil, o Dom Pedro I, ele já pensa, que é esse carinha da foto aí, né, ele já pensa o quê? Que a gente tem que criar uma Assembleia Constituinte. Não se assustem com os nomes, tá? Esses nominhos eles acabam caindo, mas é só um nome bonito para resumir que eles estão tentando colocar ordem. E aí, quando a gente pensa em ordem, é questão política, tá? E aí, então, essa Assembleia, penso que a Assembleia são várias pessoas reunidas, né? Constituinte que vem de Constituição, ok?
E aí, então, eles têm o objetivo de juntar essa galera, e a gente já vai entender quem é essa galera, que quem é essa galera que acaba comandando é sempre a galera que tem mais dinheiro, que tem posses, né? Nunca é aquela galera mais pobre, tudo bem? E aí, então, o objetivo dessa Assembleia em 1823 é criar aí uma Constituição, porque a Constituição existe, né? Igual a gente vive hoje no Brasil República, e nós temos que seguir uma Constituição, né? De leis e deveres, então era isso que eles queriam criar, tá? E aí nessa criação, então, vai criar algo que a gente usa até hoje aqui no Brasil, são três poderes, né? A gente fala que é o poder executivo, legislativo e judiciário, beleza? Então esses três poderes existem até hoje e foi criada nesse período do primeiro reinado de Dom Pedro I, ok? E aí, quando, né, foi a ideia da Assembleia e tudo mais, só que aí a gente vai ver que realmente oficializou uma Constituição em 1824, então um ano depois. Por quê? Porque quando o Dom Pedro viu que essa Assembleia não estava dando tanto poder a ele, porque o reino, né, teoricamente, era dele, então ele criou ali um quarto poder em 1824, né? E aí essa Constituição, então ela vai ter esses poderes de executivo, legislativo e judiciário e um quarto poder, que é o quarto poder do Dom Pedro I, que é o poder moderador. Então a própria palavra já fala, poder moderador. Então ele pode moderar da forma que ele quiser ali, tá bom? E aí eu coloquei na imagenzinha para vocês acompanharem ali. Então, embaixo, o que cada um faz, né? O legislativo, então, ele vai fazer a separação de deputado, senado. Tá vendo que são palavras que a gente utiliza hoje em dia, né? E aí eu tenho executivo, que é, né, os ministros do imperador, o judiciário, só que aí, dentro desses poderes, uma pessoa vai comandar, que é o Dom Pedro I. Então, o poder moderador, tudo passa por ele e ele pode modificar da forma que ele bem entender. Então, isso é uma forma dele ainda ter, né? Dele ainda não, a permanecer com esse poder, né, que ele já tinha. Beleza? Então, a Constituição de 1824, a característica principal é a galera se junta para botar ordem neste primeiro, né, neste lugar agora Brasil, que é independente. E aí, quando em 1824, então, beleza, vamos ter poderes, mas sempre vai ter um em cima e um mais poderoso, que é Dom Pedro I. Beleza? Seguindo. Aí, desculpa, vou voltar só uma coisa no slide que eu esqueci de falar. Na Constituição de 1824 tem algumas características, tá? E essas características é o quê? Então, a monarquia, lembre-se sempre, quando a gente fala monarquia, que tem a família real aqui no Brasil. Tudo bem? Então, quando a gente fala Brasil império, é porque é um império, né? É um reino, então pertence sempre a uma família que tem muito dinheiro, muitas posses, muita riqueza e comanda o resto. Tudo bem? Beleza? Então, aí quando a gente pensa, então, a característica principal da Constituição de 1824 é isso, é a monarquia, o voto indireto, beleza? Então, assim, existia voto, olha para você ver como eles já estavam evoluídos, pensando em 1824, eles estavam pensando em voto, só que era um voto indireto. E um voto censitário, censitário. O que é a palavra censitário? É uma galera que tinha, ó, condição. Tudo bem? Então, se você tinha dinheiro, você tinha o direito de votar. E era um dinheiro alto. Tudo bem? Então, o voto censitário quer dizer, então, da questão monetária. Tudo bem? E, obviamente, também ali, né, Dom Pedro I colocou também uma religião oficial. E aí a gente sempre pensa, qual é a religião que é a cara da Europa, que eu sempre falo para vocês, né? Que é a religião da Igreja Católica, beleza? Seguindo, quando a gente fala então do primeiro reinado, o poder moderador, né, ele também então, só recapitulando, passando o slide, que ele permite então que o imperador ele consiga intervir nos outros poderes. E eu coloquei para vocês duas charges para a gente analisar, porque prova gosta muito de olhar crítico, né? Eu sempre falo isso em sala de aula para vocês, análise de imagem. O que eles estão tentando ali? É uma sátira, uma ironia? O que eles estão tentando colocar ali? E aí, obviamente, essas duas, se vocês olharem, observem, né, as roupas. É claro, ali tá passando no período, né, de 1800 para frente, não vai ter TVs,
enfim, da forma que tá ali, mas é uma charge, né? Então é para ironizar ali o que que essa charge está falando. Aí tem uma perguntinha que eu coloquei ali que é: a charge ao lado, ela faz referência ao primeiro reinado. Qual circunstância ela critica? Então, primeiro, ao lado é essa que está embaixo, tá? Então, essa que está embaixo, que tem ali um juiz, né? E aí tem alguém falando aqui. A pessoa que está com uma roupinha, né, mais simples, ela fala aqui, mas eu não sou cidadão brasileiro, afinal, né? Eu moro aqui no Brasil, então eu teoricamente teria direito ao voto, né? Mas o que que o juiz ali, né, tá representando como juiz, ele fala, ninguém é cidadão ganhando só 8.000 réis, fora. Então, lembra que eu falei, o voto censitário é a partir de uma quantidade, essa quantidade é uma quantidade alta, ok? E aí, ali é só pra ironizar, né? Que tem uma TV, um diretor e tudo mais, que é pra se tornar isso público, não era escondido, tá bom? E aí tem a charge em cima ali também. Aí a repórter ela pergunta, né? A Constituição é para todos, majestade? E essa majestade a gente já acha que é quem? A gente já sabe que é quem, né? Que é Dom Pedro I. Pela roupinha. Observe, vocês têm que analisar todas as imagens que eu vou colocando nos slides para vocês, elas se conversam, tá? Então, às vezes você esquece o nome. Ah, eu esqueci que é Dom Pedro I. Mas você consegue entender o contexto que ela tá, que essa imagem está inserida. Se é Brasil colônia, se é Brasil império, pelas características que aquela imagem. Por exemplo, eu vou voltar. Ó, o último slide, né? A roupinha. Olha como que tá o Dom Pedro I, beleza? Então, quando a gente olha para a charge, a gente assimila, tá bom? Beleza? Então, é isso que é importante vocês assimilarem. A Constituição, então, aí a repórter pergunta: a Constituição é para todos, majestade? E aí ele fala: quase todos, eu estou acima dela. Por que ele fala eu estou acima dela? Porque ele está se referindo ao poder moderador. Tudo bem? Beleza? Eu acho que ficou claro. Seguindo. E aí, para resumir, para ficar, acho que na verdade, bem visual, porque assim, o primeiro reinado, ele é bem curtinho, né? Ele vai de 822 até 1831. E aí eu resumi para vocês, para ficar visualmente, né? Para vocês compreenderem é o quê? Então, em 22, há a proclamação da independência. Cuidado, não confunda com programação da República, ok? Então tem a programação da independência. O que é independente? A gente está independente de Portugal, não dependemos mais dele, ok? Um ano depois, óbvio, gente, essa independência. Olha o tamanho do território, lembra do Brasil, né? Lembra que eu sempre falo para vocês que o território do Brasil ele foi se modificando muito, inclusive vou mostrar mais à frente que a gente perdeu um território, tá? Mas ainda assim já era um território muito grande, o que a gente entende de Brasil neste período do primeiro reinado, tá? Então, quando a gente fala de que se todos os brasileiros, toda a galera que estava morando nesse território queria independência, não vou generalizar, não dá para falar que todos queriam, não, tá? Então, por isso também houveram muitas revoltas, muitas guerras aí, ok? Então, teve em 1823, né, tem aí a questão das guerras da independência. O Dom Pedro, lembra? Ele começa a fazer uma Assembleia Constituinte, mas aí ele viu que ele não vai ter tanto poder, e aí em 1824 ele vai falar: não, vou criar uma nova Constituição, só que essa nova Constituição eu vou inserir o poder moderador. Então, vai ter uma galera aí colocando ordem, mas eu sempre estarei acima. Tudo bem? Então, 1824, nessa nova Constituição, que aparece o poder moderador, ok? Então, aí, passando para frente, 1825 a 1828, vai acontecer alguns conflitos aí, tudo bem? Que é a Guerra da Cisplatina, que eu sei que é uma palavrinha diferente para vocês, mas era um território que pertencia, né, aqui a nós, a esse território que a gente entende como Brasil, e a gente acabou perdendo ele em guerra, tá? E também, neste período, existiam muitas províncias. Veja, a gente fala estados e tal, o nome era províncias, tá? Então, a gente perde a província. Desculpa, tá escrito errado ali no slide, mas é isso, a gente perde, tá? Cisplatina, e ele vai se tornar Uruguai, do que a gente entende como Uruguai hoje em dia, tá bom? Também vai ter uma outra, que eu já vou falar para vocês, que é então, a Cisplatina, que é na região lá, extremo sul do Brasil, e a gente vai ter uma outra no Nordeste, ok?
E 1829, aí a gente vai ter uma quebra, porque, tipo, lembra, a gente não está dependendo mais de Portugal. Então, tudo que a gente criou aqui na questão financeira vai acabar quebrando, principalmente porque guerra gasta muito dinheiro, né? Se gasta muito dinheiro. Então, a gente vai ter uma crise financeira muito grande em 1829, tá? E aí, com isso, com crise, com guerra, com um monte de coisa, pessoas descontentes, em 1831, então, que é ali o último ano do primeiro reinado, né? A gente vai ter uma ação, né, da população que vai se chamar Noite das Garrafadas, tá? E aí o próprio nome já diz, né? Eles vão utilizar garrafas aí de vidro e a gente já vai falar sobre. E abdicação. Abdicar, eu vou abrir mão, tá? Então, o Dom Pedro I, ele abre mão, ele vai viver todo esse período, depois ele vai abrir mão e vai falar, bom, não quero, vou passar o meu poder para outra pessoa. Tudo bem? E aí, essa outra pessoa, que é spoiler, que é o filho dele, ok? E aí a gente passa para um outro período. Mas então, o primeiro reinado, as características principais são essas que estão na tabela, tudo bem? Seguindo, aí, deixa eu apertar uma pausa aqui. Eu coloquei um videozinho também muito visual. Eu acho que visualmente é mais fácil para compreender, tá? Mas antes de passar o videozinho, só para ficar mais claro para vocês, a gente vai falar então de duas guerras, de dois conflitos ali por território. Lembra, o Brasil é muito grande. Então, Dom Pedro I, ele não vai conseguir comandar para todos. E a gente já viu que ele não quer comandar para todos, quando ele faz um voto onde somente pessoas que tinham dinheiro poderiam votar, somente uma religião. Tá vendo que ele vai escolhendo quem são essas pessoas, né, que ele quer governar, tá bom? Então a gente vai ter primeiro a Confederação do Equador. Essa Confederação do Equador, então, o Equador é a linha do Equador, tá bom? Dá para vocês entenderem que é na parte mais de cima ali do Brasil, ok? Só para vocês entenderem, então, é na região do Nordeste, lá em cima, uma crise econômica, então a gente pensa na questão financeira, tá? E eles também não queriam, a principal causa da galera tá brigando lá, é porque eles não queriam, eles não aceitavam essa monarquia centralizadora. Então lembra, monarquia, porque tem alguém na família real ali, um rei, um príncipe, enfim, né? E aí uma monarquia centralizadora, que é o que? O poder moderador, que eu falei pra vocês, tá? Então eles não aceitavam isso. Qual que era o objetivo dessa galera estar se organizando? Eles queriam a formação de um Estado independente. Então, eles queriam ser independentes ali, tá? É como se fosse assim, estar no mesmo território, só que não pertencer a esse território maior. É a mesma coisa que aconteceu, né? Com Portugal e Brasil, só que é mais fácil Portugal e Brasil, porque Portugal tá na Europa, e Brasil tá aqui na América do Sul, né? Aqui a galera queria, nessa Confederação do Equador, separar, né, alguns estados ali, se tornar independente, mesmo que não tenha um mar ali separando, né? Então eles queriam uma república. Tá? Uma coisa que vocês podem ter muita dúvida é Brasil colônia, Brasil império e Brasil república. E aí, quando vocês tiverem dúvida do Brasil república, é só lembrar do que a gente vive hoje em dia, tá bom? Brasil república, ok? E quem é essa galera que estava então querendo modificar? São advogados, então é a maioria da galera que morava lá. Advogados, então pensa que é uma galera que tinha condições sim, comerciantes, intelectuais, entendo intelectuais a galera que estuda, tá? E fazendeiros. Então era muita gente, misturou uma camada aí, né, da galera, as camadas sociais aí, que essa galera não estava feliz com o Dom Pedro I comandando tudo, ok? E aí, qual foi o resultado? Obviamente, Dom Pedro I viu que a galera tava fazendo um auê lá em cima, e aí falou, bom, então vamos conter esse auê que tá acontecendo lá em cima. E aí esse movimento ele foi combatido, sim, pelo governo imperial, né? Então, Dom Pedro I mandou a sua tropa ali para acabar o que a galera tava fazendo, tá bom? E aí, então, esses líderes, eles são presos e um nome muito famoso da Confederação do Equador é o Frei Caneca, beleza? Esse nome, inclusive, ele pertence a vários lugares. A gente vê ruas, avenidas, enfim. Assim como quando eu falei para vocês de nomes de bandeirantes, tá bom? Então, são nomes comuns, assim, que a gente vê no dia a dia, ok?
Então eu vou passar o videozinho para vocês e aí depois a gente conversa mais um pouquinho. O que foi a Confederação do Equador? O movimento, de caráter revolucionário, eclodiu em 1824, em Pernambuco, e se alastrou para outras províncias do Nordeste, com a intenção de se separar do Império do Brasil. Insatisfeitos com o governo de Dom Pedro I, líderes pernambucanos declararam sua independência do país e enviaram convites às províncias vizinhas do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e Sergipe para se juntarem e formarem a Confederação do Equador. Contudo, nenhuma delas aderiu à revolta separatista, com a exceção de algumas vilas da Paraíba e do Ceará. Após Recife, centro da revolta, ser bloqueada pelo mar, as forças confederadas foram derrotadas pelas forças imperiais e, como punição pela Confederação do Equador, Dom Pedro I ainda desligou do território pernambucano a comarca do Rio São Francisco, que passou a fazer parte do território da Bahia. E aí a gente vai então para outro conflito, né, que é a Guerra da Cisplatina. E aí, consequentemente, a gente vai entender que vai existir uma crise econômica aí, né, quando a gente contém muita guerra, muita revolta, isso também mexe com a questão econômica, ok? Então, a Guerra da Cisplatina, tá? Quando ela vai acontecer? Ela dura um período de 1825 a 1828, tá? Coloquei um mapinha para vocês saberem aonde era esse território. Então, é abaixo do que a gente entende de Rio Grande do Sul, tá vendo? Província Cisplatina tem a datinha de quanto tempo durou essa província, né? E aí a guerra, então, é de 25 a 28, tá? O Brasil, então, ele travou essa guerra. Foi o Brasil, partiu do Brasil, né? Uma briga ali que a gente entende envolvendo também o Rio da Prata, porque é um rio que corta muitas regiões ali, tá bom? Então, esse conflito, ele resultou também na independência. Então, eles conseguiram desvincular ali do que, né, do Brasil ali, Império, tá bom? E agravou ainda mais. Então, a gente perdeu o território e aí foi piorando a questão financeira, tá? Por quê? Aí aqui no próprio slide, né? A questão dos gastos com a guerra, preço, lembra da alimentação que ele é muito importante, aumento de dívidas públicas e dívidas públicas é também essas relações internacionais, né? Que o Brasil fazia com outros países nesse período, tá bom? Então, para conseguir conter o que aconteceu, né? O governo, então, do Pedro I, ele elevou os impostos. Então, tipo, as pessoas tinham que pagar mais e mais, cada vez mais, né? E aí isso sobe a inflação, tá? E isso também a gente viu no período junino, que foi criado o Banco do Brasil, né? Então, essa primeira tentativa de Banco do Brasil entrou em falência conforme essa inflação, né? E essa desorganização financeira neste período, ok? Então, e aí, pra finalizar todo esse auê da galera brigando por território, não gostando de Dom Pedro I, achando, né, da questão do poder moderador, aí tem, pra fechar a cereja do bolo, uma fofoquinha histórica, né, que na verdade é uma briga de família para já fechar tudo isso que estava acontecendo. Então, em 1826, o Dom João, lembra que o Dom João o Dom João VI que estava aqui no período joanino, aqui no Brasil, né, que ele voltou para Portugal, lá em Portugal ele acaba morrendo. E aí pensa, né, que a família real, eles têm muitos filhos, né? Então, quando o Dom João ele vai para Portugal, ele deixa um dos seus filhos aqui comandando aqui. Mas lá em Portugal, quando o Dom João volta, parte da família real também volta com ele. E aí tem uma galera ali também, que também é herdeira de Dom João VI, né? Então eles ficam divididos. E aí Dom Pedro I, eu até preciso dar uma olhada aqui, porque a fofoca é grande, né? Dom Pedro I, ele vai se tornar, né, o herdeiro do trono, porque ele é o filho ali, né? E neste período sempre é o homem, né? E só que aí o Dom Pedro I, né, ele abdicou, né, do trono, abdicou, abriu mão a favor da sua filha, que é Dona Maria da Glória, são muitos nomes. E aí, beleza. Só que a Dona Maria, ela, mesmo tendo o nome de uma senhora, era uma criança de 7 anos, né? E aí, que ela estava lá, em Portugal.
E aí, o tio, irmão de Dom Pedro I, olha, por isso que eu falo que é fofoca. O irmão simplesmente tirou depois, né, desculpa, a Dona Maria tirou ela, né, e aí o Dom Miguel, que é o irmão de Dom Pedro I, né, ele chegou e falou assim, não, eu que vou comandar essa parada aqui, aí ele tira, então a sobrinha, e aí ele começa a comandar, entendeu? Só que aí Dom Pedro I não vê com os bons olhos, obviamente, isso, e aí ele acaba, né, voltando as suas atenções e olhando para Portugal, falando, pô, eu acho que eu vou ter que voltar para lá para resolver essa situação, né? E aí tem uma galera lá em Portugal também, tem gente que tá apoiando o tio, tem gente que tá apoiando a sobrinha, também tá gerando muitos conflitos lá em Portugal. Com essa situação de instabilidade política, né? E também lá, que a galera tava apoiando um, apoiando o outro, aqui no Brasil, que a galera também não tava contente. A questão da desorganização política e financeira, tá? O que acontece então? O Dom Pedro ele vai priorizar se organizar lá em Portugal do que está acontecendo, né? Em vez de resolver os problemas aqui, ok? Então aí ele abre mão, ele vai abdicar do poder que ele tem aqui no Brasil e ele vai para Portugal para resolver o BO lá que está acontecendo. E aí aqui ele vai deixar, né? Pensando na linha sucessora ali, o seu filho, que vai se chamar Dom Pedro II. Por isso que eu digo para vocês que tem que prestar atenção nos nomes, tudo bem? Então, recapitulando, se ficou confuso. No período joanino, o Dom João VI, ele está comandando o período joanino, aqui. E aí depois ele volta para Portugal, com alguma parte da família real ele volta para Portugal. Quem fica aqui? Dom Pedro I. Mas Dom Pedro I ele tem o seu primeiro reinado, ele tenta botar ordem aqui. Só que enquanto isso lá em Portugal, os anos vão se passando, Dom João, que é o pai do Dom Pedro, morre. E aí, na linha sucessora, né, seria o Dom Pedro I. Aí o Dom Pedro I tá aqui. E aí o Dom Pedro I falou o quê então? Então, já que a minha filha tá lá, bota minha filha pra comandar. Só que a filha tinha 7 anos, era uma criança. E aí, o tio dessa criança, né, o irmão, então, ali do Dom Pedro I, o Dom Miguel, não, tira essa criança que eu vou começar a comandar aqui. E aí, isso vai gerar uma instabilidade política, ok? Beleza? Então, com isso, Dom Pedro I, ele se vê o quê? Para Vou para Portugal, então, resolver esse BO e vou deixar o meu outro filho. Porque ele queria Portugal, a filha de 7 anos, resolvesse, mas ele deixou um outro filho, criança, que é o Dom Pedro I, comandando aqui no Brasil, tá bom? E aí a gente encerra o primeiro reinado e a gente vai para um outro período, tudo bem? Mas só para fechar, com todo esse bafafá acontecendo, para finalizar, né, como se encerra o primeiro reinado vai acontecer as noites das garrafadas, então a galera já tá totalmente descontente, já não tá muito legal o que tá acontecendo, então em 1831, em março de 1831, no Rio de Janeiro, a galera vai entrar em conflito, dois grupos, né, um grupo que é a galera que tá totalmente insatisfeita e um outro grupo que é a galera que apoia Dom Pedro I, e eles vão entrar em conflito, tá? E aí fica conhecido como Noite das Garrafadas, porque eles jogavam garrafas de vidro uns nos outros, enfim, muita violência. E esse quadro, né, ele representa um pouquinho aí, né, do que a gente entende de conflito. Eu coloquei ali para simbolizar esse conflito, ok? Beleza? Então, assim, ele se encerra. E aí, um pequeno spoiler desse slide agora, que este é o Dom Pedro II, também criança, tá? Então, a próxima aula a gente vai falar dele. Como é que uma criança vai conseguir comandar o Brasil, já que o pai voltou para Portugal? Tudo bem? Como é que a gente vai organizar? Como é que vai ficar o Brasil nas mãos de uma criança? Tudo bem? Então é isso. Aí ele vai abdicar, ele vai abrir mão para resolver as coisas lá e para ficar aqui, ok? Então, o Dom Pedro II, que é a criança, também, né, o nominho dele ali, ó, tá Pedro de Alcântara, mas ele é conhecido como Dom Pedro II, e aí a gente entra no período regencial, ok? Gente, eu coloquei também um mapa para orientar vocês, esse mapinha. Se vocês quiserem tirar um print para estudar a partir dele, eu achei ele tá bem completinho, tá? E, no mais, é isso, tá? Agradeço a atenção de vocês e até a próxima.